Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora. Estamos agora em transmissão para 22 municípios do Amazonas, mais a capital Manaus. Me acompanha na bancada neste programa de hoje a jornalista Flávia Moura, que é apresentadora e repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E o nosso convidado do Entrevista Coletiva de hoje é o diretor-presidente do PROCON Amazonas, Jalil Frache. Diretor-presidente, muito obrigado pela presença aqui no Entrevista Coletiva. Seja bem-vindo à Band Amazonas. Espero que essa conversa aqui seja produtiva para a gente fazer um balanço das ações do PROCON nesse ano. Muito obrigado, Neto. Boa noite, Flávia. Boa noite aos amazonenses que nos assistem. Estou aqui para tirar qualquer dúvida, participar e mostrar um pouco do trabalho do órgão de defesa do consumidor que vem sendo desenvolvido no Amazonas. Em linhas gerais, quando a gente fala em PROCON, a gente entende já que é um órgão, né, que cuida, que protege o direito do consumidor. Agora, de que forma isso é aplicado, de que forma o PROCON vem trabalhando, especialmente nesse ano de 2019? Bom, o PROCON é um órgão de orientação e proteção aos direitos dos consumidores amazonenses, o PROCON estadual, no caso. Nós vimos desenvolvendo diversos trabalhos ao longo desse ano de, sobretudo, orientação os fornecedores para que eles não violem os direitos dos consumidores e de orientação aos consumidores para que eles possam exigir os seus direitos. Afinal, você só exige o direito que você conhece ter. Por isso que nós procuramos sempre estar orientando. A nossa fiscalização, ela está na rua realmente para verificar se esse direito está sendo cumprido e, se não estiver sendo cumprido, para aplicar os autos de infrações, que são as punições administrativas, para que se corrija, né? Para que o fornecedor pare de cometer uma infração e se adeque ao direito do consumidor. Em relação a essas fiscalizações, diretor-presidente, qual tem sido a denúncia mais recorrente que chega até o PROCON Amazonas? É até difícil a gente falar qual é a denúncia, porque nós temos diversas pautas que são recorrentes dentro do órgão de defesa do consumidor. A principal pauta não é nem o preço do combustível, apesar de que agora está dando uma retrocedida no preço, mas já tinha dado uma aumentada e mês sim, mês não, ou pelo menos a cada 2, 3 meses a gente vê uma elevação no preço do combustível. Então isso é uma das pautas muito recorrentes no órgão de defesa do consumidor. Agora, a denúncia que nós recebemos, é engraçado que a partir do momento que nós lançamos o direct do Instagram, o Facebook como meio de denúncia, a gente tem recebido muito. Eu estava olhando os números, nós recebemos quase 900 denúncias por direct de Instagram. Nossa. Fora as denúncias do Facebook. Então, a maioria é preço, propaganda enganosa e comida sendo vendida de forma indevida, com prazo de validade vencido, impróprias ao consumo humano. Esses números, na sua avaliação, assustam? Assustam, são números que assustam porque constantemente estamos trabalhando, né, nessas políticas públicas de orientação, como eu tinha dito, e a gente espera que venha diminuindo. Se for pegar alguns dados do ano de 2018 comparado com o ano de 2019, em alguns aspectos a gente consegue enxergar o crescimento. Se está crescendo a denúncia, a gente pode atribuir a 2 fatores. Primeiro fator, que os consumidores estão passando a conhecer cada vez mais seus direitos. E o segundo fator pode ser ou a má prestação do serviço, no caso de concessionárias de energia e de água e telefonias também, que são grandes demandas do órgão de defesa do consumidor, são as maiores demandas, inclusive, do órgão de defesa do consumidor estadual, e a questão dos alimentos impróprios ao consumo, que seria o produto fora da validade, a lata amassada, que é um objeto de fiscalização, e vira e mexe a gente fiscalizando os supermercados, acaba apreendendo esse material e descartando. E quais são os procedimentos? Assim, até é importante que o senhor explique quais são os procedimentos a partir do momento que o consumidor faça a denúncia, né? A partir do momento que ele chega ao PROCON Amazonas, ou então ele ligue no telefone do PROCON Amazonas, ou então ele coloca a denúncia dele via direct no Instagram, nas redes sociais, enfim. A partir do momento que ele fez a denúncia, quais são os outros procedimentos, né? Ele pode pensar assim, eu fiz, mas não vai dar em nada. Isso não acontece, né? Então, assim, quais são as próximas etapas a partir do momento de forma alguma, realmente, quando o consumidor nos denuncia ou abre uma reclamação dentro do órgão, então é até importante esclarecer para os consumidores do estado do Amazonas que estão nos assistindo essa diferença. A reclamação,
você está apresentando um problema que ocorreu, por exemplo, uma fatura que você julga está sendo cobrada de forma indevida ou o valor que está incorreto. Uma cobrança indevida, nesse caso, é uma reclamação. Você chega no órgão de defesa do consumidor, apresenta com seus documentos pessoais a fatura que está sendo reclamada e a gente abre um processo administrativo, no qual será chamada a empresa para que possamos tentar a conciliação entre o consumidor e a empresa. E caso a empresa não manifeste a correção dessa fatura ou não aplique, não desenvolva uma defesa que seja compatível com a realidade, nós encaminhamos os procedimentos para o setor de fiscalização, que eles lavam os devidos autos de infrações. Então o consumidor ele fique tranquilo. Se ele não tiver o problema dele resolvido pela empresa em sede de órgão de defesa do consumidor, no caso o PROCON, a empresa estará caminhando para um auto de infração e o processo é encaminhado também para o juizado especial, que é o segundo JET, que ele absorve as demandas do PROCON estadual. E no caso de denúncias, é quando você denuncia uma irregularidade. Por exemplo, a gente recebe bastante também lei das filas. O cidadão está no banco, já está 40, 50, 60, já ocorreu de 3 horas de espera em fila, que a gente constatou no ato da fiscalização. E ele tira uma foto e envia para o nosso WhatsApp, do WhatsApp de um fiscal, que já muitos consumidores já têm esse meio de comunicação também, envia pelo direct do Instagram, e a fiscalização vai até o local. É importante que o consumidor saiba do 0800, né? Nós temos um 0800 092 1512, é um telefone que nós recebemos essas denúncias também, e a partir desse recebimento de denúncia, nós encaminhamos a fiscalização para o atendimento da denúncia. Então, assim, o consumidor fique tranquilo. Denunciou, a fiscalização vai até o local, verificar se está ocorrendo a infração, e pode ocorrer também, como já aconteceu, de ser denunciado, a gente chegar e no momento que a fiscalização chegou, não constatou a infração, porque ela não estava ocorrendo naquele momento. Sim. Ela estava ocorrendo anteriormente. Aí uma denúncia pode se transformar em reclamação. Sim. Se o consumidor, no momento que ele está constatando a infração, ele se munir de meios de prova, como uma fotografia, no caso da lei das filas, a senha que o banco é obrigado a dar, com o horário que ele retira a senha, isso já serve como meio de prova. E assim ele pode mostrar, a fiscalização chegou, não tem mais aquele tempo de espera, mas o consumidor teve lá na agência com tempo de espera. Então ele tem como comprovar que ele esteve e naquele dia estava tendo aquela infração. Então uma denúncia pode ser improcedente, como pode ser procedente, essa própria denúncia pode virar uma reclamação e o banco será punido da mesma forma. E assim como ocorre com um banco, pode ocorrer com qualquer outra atividade do comércio. Presidente, me chamou a atenção essa situação da denúncia poder chegar ao órgão por meio até do direct do Instagram, por meio do WhatsApp. Em qual situação o cidadão consegue fazer a denúncia só por essas vias, né, por essas vias digitais? E qual a situação aí, sim, ele precisa se encaminhar até o órgão para concretizar ali, para registrar efetivamente essa denúncia? Eu vou explicar em exemplos, que eu acho que é uma forma mais fácil do cidadão entender. Essa diferença de denúncia para reclamação é importante que esteja muito clara, porque quando você precisa reclamar, como eu disse, você precisa apresentar uma documentação. E essa documentação precisa estar instruída e tem que ir ao órgão de defesa do consumidor para você apresentar a documentação. E nesse caso, que ele entre em contato conosco pela internet, que seria via rede social. Ele provoca uma fiscalização. Ele provoca uma fiscalização. Aí tem casos que é caso de fiscalização e tem casos que ele tem que levar essa documentação. Mas, de toda forma, o cidadão é orientado. Quando ele nos provoca, né, por meio da rede social, a gente orienta, olha, o seu caso não é uma denúncia, é uma reclamação, o senhor precisa trazer tais documentos, no PROCON venha, que a gente vai instruir o seu processo. E alguns casos não, como por exemplo, lei das filas, tirou uma foto e a gente já visualizou que aquela agência bancária está com uma fila realmente muito grande e nós encaminhamos a fiscalização. Assim, recebemos muito foto de lata amassada, de carne fora da validade, exposta, a gente recebe muito isso. Uhum. Agora, assim, em relação como fica a fiscalização no interior do Amazonas, a gente tem, claro, agora há pouco o senhor falou das denúncias, né, recorrentes em relação a filas de bancos, em outras pautas também, mas como é que ficam essas fiscalizações no interior do estado? Bom, eu fico muito feliz com a sua pergunta, porque no início do ano o governador deu como prioridade o atendimento do interior. Nós chegamos a aproximadamente 16 interiores no estado do Amazonas pela primeira vez na história do órgão de defesa do consumidor. Então, a gente levar o órgão de defesa do consumidor
para o interior do Estado é você levar um pouco de cidadania e a garantia que aquele cidadão também está sendo protegido. E o interior são 61 municípios, né, que estão dentro do nosso Amazonas, e fora a capital, né, que seria Manaus, e esses 61 municípios são muito carentes de diversas atividades. E a presença do PROCON é a garantia que eles têm. Nós estávamos em Humaitá anteontem, de segunda a quinta, na verdade. Chegamos quinta-feira à tarde de Humaitá e apresentamos uma série de fiscalizações em Humaitá e a população nos recebe muito bem. A gente fica muito feliz de ir para o interior do estado por esse motivo, porque as violações, muitas vezes até pelo desconhecimento do direito dos consumidores, aí acaba violando realmente. Não vou nem dizer que é violado porque quer, mas porque desconhece o direito. E assim, a gente fica feliz de ver o cidadão feliz, de o cidadão confiar no órgão, e eu atribuo isso ao trabalho que a gente tem desenvolvido em relação a essa política pública de orientação. A gente chega lá, orienta o cidadão, pune quando necessário, não é um trabalho de perseguição ao comércio, de forma alguma, ao contrário. O comércio é parceiro do órgão de defesa do consumidor, nós fazemos diversos fóruns junto com eles, até para orientar os próprios fornecedores a não cometer as infrações. E no interior do estado não é diferente. Nós procuramos já parceria, por exemplo, no município de Parintins, que tem a CDL, com a CDL, em Iranduba, com a CDL, e nós fizemos doações de placas com o número do PROCON, que o estabelecimento comercial tem que botar, né, a placa com o número do PROCON, para caso o consumidor queira ter um meio de comunicação, ele tem. Nós distribuímos também em doação CDCs, que são Código de Defesa do Consumidor, que pela legislação é obrigatório ter em cada estabelecimento comercial. Então, assim, o órgão está chegando. Não chegamos em todos os municípios, isso é um fato. A expectativa é que cheguemos nos próximos 2 anos nos 62 municípios do estado do Amazonas, mas nesse primeiro ano nós conseguimos chegar em 16 municípios. Fizemos o Baixo Amazonas, fomos até o Humaitá e viemos descendo junto com o IPEM, no barco do IPEM, uma parceria muito legal, que os órgãos de defesa do consumidor, como o IPEM é o Inmetro no Amazonas, né? Sim. Esses órgãos de defesa unidos para levar o serviço público mesmo e atender aquele cidadão que mais precisa, que é quem está lá no interior e muitas vezes foi esquecido, mas agora está sendo lembrado. Jalil Frache, diretor-presidente do PROCON Amazonas. A entrevista coletiva faz um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Entrevista coletiva de volta aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Jalil Frache, diretor-presidente do PROCON Amazonas. No primeiro bloco a gente falou da expansão do PROCON chegando ao interior do estado. Fazer aqui uma pequena curiosidade em cima dessa questão do interior. Existe uma particularidade dos problemas que são encontrados no interior para o que é reclamado aqui na capital? Olha, Neto, a gente identifica que não. Inclusive, as pautas são as mesmas. As concessionárias são as campeãs de reclamações. E a telefonia, é importante que a gente destaque também o papel da telefonia, que é aquele papel fundamental, porque hoje as telefonias móveis é quem tem levado o acesso à internet em grande parte, que é o acesso à informação a toda a população, né? A globalização depende disso e muitas vezes a economia depende disso. O cidadão que tem um comércio no interior, que precisa passar um cartão, ele não consegue se não tiver internet. Então, esse papel de fomento à atividade econômica também está ligado a essa deficiência da telefonia no interior. As concessionárias são campeãs na capital e no interior, de energia em primeiro lugar, de água em segundo lugar, levando em consideração que as reclamações de água no interior do estado não são tão quanto na capital, porque aqui nós temos a Águas de Manaus, uma empresa que tem mudado a administração, uma grande parceira do PROCON, inclusive integrará uma campanha que a gente estará fazendo a partir de segunda-feira, que é de renegociação de dívida, será o Natal com nome limpo e essa empresa dará descontos fantásticos, então ela virou uma parceira do PROCON. Já pode até falar, então, a partir de amanhã. Né? De segunda-feira, dia 16 a 18, de 8 às 17 horas, Natal com nome limpo. Consumidor que tiver qualquer problema, qualquer reclamação, qualquer renegociação de dívida é importante. O objetivo da campanha é dar o crédito ao cidadão nesse fim de ano, para ele iniciar o ano com o nome limpo ou com a sua dívida renegociada. E é isso aí, né? Tem que
levar o benefício à ponta, e esse é o papel do órgão de defesa do consumidor, e a gente busca as empresas como a Águas de Manaus, a Claronet pela primeira vez vai integrar a campanha, a Amazonas Energia também integrará a campanha e ela está com posto de atendimento, tanto a Águas de Manaus quanto a Amazonas Energia dentro do PROCON. Pois essas empresas, né, que o PROCON chega lá pedindo o direito do consumidor, né, brigando junto com o consumidor, em vez de existir ali qualquer tipo de desanimação, na verdade é parceria. Né? O PROCON tem procurado essas empresas para afinar laços aí e conseguir trazer uma resposta melhor ao cidadão. Isso. Né? O objetivo do órgão, como eu disse, não é perseguir nenhuma empresa, ao contrário, é construir uma política pública de defesa do consumidor em conjunto. A gente sabe que as empresas são fundamentais para a economia do Estado, para empregar, né, gerar emprego e renda, e isso faz com que nós entendamos que eles precisam estar dentro do órgão de defesa do consumidor. Por quê? As duas mais reclamadas, nós poderíamos ter várias empresas dentro do órgão de defesa do consumidor com posto de atendimento, como várias já manifestaram interesse. Por que nós escolhemos a Águas de Manaus e a Amazonas Energia? Porque elas figuram nas empresas mais reclamadas. E o que trouxe de positivo para o consumidor? Águas de Manaus, 87% de acordo, ou seja, nem vira processo administrativo. O consumidor já sai com o problema resolvido na primeira ida ao PROCON. 87% é um número muito alto de acordos. Ele vai no PROCON reclamar e já consegue ser atendido no posto e já sai com o problema resolvido. De quem ele vai reclamar lá dentro. dentro. Exatamente. Águas de Manaus, 87%, Amazonas Energia, 55%. Ainda não alcançamos a porcentagem, o número de acordos que nós estamos buscando, mas é um início, a empresa iniciou, e estamos construindo isso para que o consumidor já saia satisfeito. E o atendimento do PROCON atende qualquer demanda, a gente não excluiu o atendimento dessas demandas de água e energia, a gente só possibilitou que a empresa tivesse a oportunidade de negociar antes de a pessoa vir ao PROCON, e isso tem sido muito satisfatório do ponto de vista que o consumidor já sai do problema resolvido. Mas em termos de porcentagem, para vocês terem ideia, nós estamos com 10% de reclamações em órgão de defesa do consumidor. O que isso quer dizer? Que 90% dos consumidores que chegam para reclamar no balcão de atendimento do PROCON já tem o problema resolvido no balcão de atendimento do PROCON. Olha só. Você chega com um problema de cartão de crédito, por exemplo, a atendente do PROCON pega o telefone, liga para a empresa e consegue essa interlocução no momento do seu primeiro atendimento. 90% sai com o problema resolvido. Então, esses números são os números que vieram crescendo e isso deixa a gente muito feliz, porque mostra a confiabilidade do órgão, tanto para o cidadão quanto para a empresa. A empresa tem confiado que a solução que o PROCON está propondo é benéfica para a empresa também, porque se não fosse benéfica, eles não aceitariam e isso se tornaria uma briga, um litígio, e quem sai perdendo no fundo é o consumidor, porque vai ficar se arrastando com aquele problema por mais tempo, e esse não é o objetivo do órgão de defesa do consumidor, ao contrário. O objetivo é dar a solução que o consumidor busca e que seja satisfatória para ambas as partes. Nós estamos ali com o objetivo de equilibrar essa relação de consumo. É esse o papel do PROCON. O fornecedor, em tese, ele tem a capacidade técnica de conhecimento da atividade e o consumidor é a parte vulnerável. O papel do órgão é levar o consumidor de igualdade ao fornecedor. Então, nosso papel é de equilíbrio e nós acredito que com esse número de 90% estamos, não é perfeição, porque 100% seria o perfeito, mas estamos chegando em índices muito positivos para o consumidor. Agora, diretor-presidente, para essa renegociação de dívidas durante a campanha, é preciso levar algum tipo de documento, então até mesmo as contas atrasadas, sim, ou no caso... Sim. Sim, é preciso levar os seus documentos pessoais. Se a conta não tiver no seu nome, a procuração, né, para representar o titular e a fatura que está sendo reclamada. No caso, a gente bota a fatura reclamada, mas pode ser a fatura de você estar sendo cobrado indevidamente, porque pode ser o contrário, né? A empresa pode estar cobrando o consumidor indevidamente. Então, a gente pode deixar claro para o consumidor que não é só ele estar reclamando de algo, entendeu? Se ele estiver sendo cobrado, ele pode levar essa cobrança. As empresas vão propor descontos especiais e isso que vai ser o diferencial. Não é uma negociação de chegar no posto como é normalmente. Não, terão descontos. Uma determinada empresa, salvo engano, a Águas de Manaus, ela vai fazer
dar a possibilidade do consumidor negociar e efetuar o pagamento com até 80% de desconto, se for à vista. Vai dar a possibilidade também do consumidor não dar entrada alguma e parcelar em 120 vezes, dependendo de cada caso. Esse é o diferencial. Diretor-presidente, eu gostaria de perguntar como é que o PROCON Amazonas tem trabalhado em relação à educação. A gente sabe que o direito do consumidor é um assunto extremamente importante, está no dia a dia das pessoas, mas como é que o PROCON tem trabalhado a educação? A gente fala até que as crianças também estão envolvidas nisso, né? Assim, nas escolas, eu acho que seria também um assunto extremamente importante para que elas desenvolvam ali os seus direitos, enfim. Como é que o PROCON trabalha? Bom, o PROCON ele tem um projeto que é direcionado ao público infantil. Ele será iniciado nas escolas públicas no ano de 2020. Vou até adiantar, né? A gente ia lançar, já que você perguntou, eu vou adiantar. A gente vai apresentar, ainda não sei se uma vez por semana, uma vez por mês, ainda não tem a frequência, mas noções de direito do consumidor para as crianças. Porque a gente entende que o melhor fiscal do direito do consumidor é o cidadão. E ninguém melhor que nossas crianças, que é o futuro do país, para ter essa conscientização. Elas levam conhecimento da escola para casa, elas ensinam os pais, as avós, os tios, e assim a gente vai conseguir levar o direito do consumidor muito mais longe. Já tive a conversa com o secretário de Educação e nós vamos implantar, a partir de 2020, no ano letivo, palestras para o público infantil sobre direito do consumidor. Também distribuímos cartilhas para o público infantil de direito do consumidor, mandamos muitas para o interior do estado, palavra cruzada de direito do consumidor para o interior, também distribuímos na capital. São ações que não parecem ser tão positivas, mas elas são, porque elas alcançam lugares que jamais você alcançaria só de estar presente. Isso ficou muito latente no projeto que foi desenvolvido no fim de semana, quinta, sexta e sábado, que foi o Muda Manaus, no bairro Mutirão. Nós atendemos diversas pessoas, diversas crianças, e o que mais nos chamou a atenção foi que a necessidade era mais de orientação. Eles chegam querendo tirar uma dúvida, querer uma orientação. Então a gente vê que se nós levarmos para os bairros, levarmos para as escolas, eles não teriam que perder o seu tempo indo até o posto do PROCON para pedir uma orientação. Eles já saberiam, porque são direitos básicos, são noções básicas de direito do consumidor. Exatamente. Agora uma dúvida também. 2019, quais foram as maiores dificuldades do PROCON Amazonas? Como é que o senhor faz esse balanço? Mais dificuldades em execução de serviço, Exatamente. Você coloca? Bom, eu não vejo como dificuldade. O PROCON desenvolveu uma boa atividade. Nós tivemos 73.490 aproximadamente procedimentos realizados pelo órgão até novembro. A gente ainda não fechou, porque fecha só no final do mês, então só teria estatística total em janeiro. E a gente vai lançar essa campanha. No passado houveram 2 campanhas. Uma a gente chegou a atender 20 mil pessoas em 4 dias. Fizemos uma em março desse ano, atendemos 10 mil pessoas também. Então, imagino que esse fluxo de atendimento será muito grande nesses próximos 3 dias, segunda, terça e quarta de campanha, que antecede o Natal. E o PROCON ele tem atuado, tem estado na rua, tem conseguido resultados positivos e a população tem nos recebido muito bem quando nós chegamos numa fiscalização no bairro. Nós não estamos tendo problema com os empresários, ao contrário, eles entendem, porque a postura do órgão não é de perseguição, não é uma postura de ataque. A nossa postura é a postura de composição, de integração com a sociedade, tanto com o fornecedor quanto o consumidor. E nesse ponto, partindo desse ponto de vista, a gente tem conseguido construir isso em conjunto e eu não consegui ver uma dificuldade na execução desse trabalho, mas sim os desafios que nos aparecem diariamente são demandas que todo dia surgem. Hoje a gente está falando de fila do banco, amanhã a gente já está falando de aplicativo, que começou a surgir as reclamações dadas à necessidade dos aplicativos, e as demandas vão surgindo e a gente vai se desafiando diariamente para encontrar as soluções mais adequadas para ser benéfico ao consumidor. Nosso tempo está chegando ao fim. Agradecer a Flávia Moura pela participação aqui na entrevista coletiva. Agradecer também a você, Jálio Frade, pela participação aqui, respondendo essas perguntas. Temos 1 minuto aí para você, então, fazer um fechamento e pensar agora o que o PROCON pode oferecer e quer oferecer a partir de 2020. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e a participação no programa. É um prazer estar aqui falando para vocês e para o Amazonas, para todos esses municípios. O PROCON vai levar ao interior do estado os serviços que ele
oferece na capital, como levou para 16, levará para o número total de interiores. E falar para o interior do estado é um presente, porque são pessoas que necessitam da nossa atuação, não que a capital não necessite, mas eles são mais carentes, a gente sabe da realidade, e o objetivo é esse, é tornar o estado igual, desenvolvido de forma igual, e o PROCON ele faz parte desse processo de cidadania e de fomento às atividades econômicas, e o PROCON está à disposição, de portas abertas de todo o estado do Amazonas. Vou deixar os contatos. Perfeito. Sede do PROCON Amazonas, na Avenida André Araújo, número 1500, bairro Aleixo. Nós temos o 0800 092 1512, em caso de reclamações ou denúncias. Temos também um e-mail, que é fiscalização.procon@procon.am.gov.br, e temos as redes sociais PROCON Amazonas, Instagram e Facebook, que nós estamos desenvolvendo bastante, e mais próximo do Natal nós vamos lançar um WhatsApp para denúncias, que vou mandar para vocês. Se quiserem fazer a denúncia, fiquem à vontade, para todo o estado. Muito obrigado. As portas da Band também estão abertas para recebê-lo aqui outras vezes. A gente acabou não falando de combustível, que é uma coisa que também preocupa muito o consumidor. Fica aí para uma próxima oportunidade, então, a gente debater esse assunto. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E você que nos acompanha até essa hora aqui na TV Band, na entrevista coletiva, nos aguarde que no próximo domingo temos mais jornalistas convidados e mais um convidado aqui para a gente debater sempre algo que tem a ver com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Até a próxima semana.